Olá, sou a doutora Elisete Kaffer e a nossa dica do dia é sobre a abordagem da síndrome do pânico na medicina integrativa. Você sabia que a síndrome do pânico dentro da medicina convencional, ela é abordada como um distúrbio psiquiátrico, uma alteração do sistema mesolímbico, genético e incurável. Já na medicina integrativa, a gente busca a causa do adoecimento, ou seja, existe algum fator exógeno que vai despertar o nosso sistema de luta e fuga, o nosso sistema simpático parasimpático. Mas quais são esses fatores que podem ocasionar uma alteração do nosso sistema nervoso autônomo? É quando ocorre principalmente uma desproporção entre a carga tóxica do nosso corpo e a nossa capacidade genética de detoxificar. Nosso corpo ele funciona como aquário, então a quantidade de toxinas ao qual nosso corpo é exposto deve ser proporcional ao nosso sistema de detoxificação. Quando ocorre essa proporcionalidade, nosso corpo ele mantém a homeostase, a homeodinâmica, a oxigenação, a circulação, a alcalinização, a nutrição e a detoxificação somente através do sistema nervoso autônomo, que faz as funções básicas, tronco e bulbo cerebral. Quando ocorre um aumento desses fatores estressores, então pode ser tanto fatores mecânicos quanto fatores neurocomportamentais, quando o corpo ele é submetido a um ambiente que é incompatível à capacidade dele genética de se adaptar, é como se pegasse um peixe e forçasse ele a subir na árvore, né? Então, tanto um esforço bioquímico quanto biofísico vai gerar o quê? Um aumento da carga tóxica desproporcional à capacidade do corpo de detoxificar. Dessa maneira, o nosso sistema nervoso autônomo, que é o que faz o luta e fuga, ele começa a ficar perpetuamente ligado na luta e fuga. É como se um dinossauro começasse a perseguir o paciente continuamente. Ele começa a apresentar sintomas de simpaticotonia, que é dilatação de pupila, aumento de salivação, aumento de taquicardia, broncodilatação, taquipneia. Ele para de produzir as enzimas digestivas, pode apresentar liberação do esfíncter fecal e urinário de uma maneira desproporcional, aumento da oleosidade da pele. E se esse agente estressor, tanto ambiental quanto a nível de químico permanecer, chega um momento que é como se esse gatilho de luta e fuga permanecesse apertado, esse botãozinho do estresse crônico permanecesse apertado e o corpo perde a capacidade de acalmar. Então estressa e acalma, estressa e acalma. Chega um momento que a carga tóxica ela se torna tão aumentada que o corpo perde a capacidade de acalmar. Para utilizar todos os hormônios que deveriam acalmar, né? A noradrenalina, a dopamina, o GABA, o DEA, tudo aquilo que acalma o nosso corpo começa a ser utilizado pelo nosso corpo para combater essas toxinas. Quais são os principais fatores que podem causar um estímulo simpático-tônico, desencadeando assim a alteração neurocomportamental de síndrome do pânico? O primeiro deles é a água. A água que a gente bebe, para algumas pessoas pode ser geneticamente incompatível. Ela pode apresentar um conteúdo maior de flúor, de cloro, que para algumas pessoas é danoso para a glândula pineal. Existem algumas pessoas geneticamente incompatíveis ao flúor e ao cloro e eles podem causar o quê? Um estímulo simpático-tônico de luta e fuga a nível do sistema nervoso central, desencadeando essas reações sistêmicas. Outras fontes podem ser os alimentos. Os alimentos eles podem ser fontes de exotoxinas. Então nós separamos em alimento, que é aquilo que é geneticamente compatível, que aquela molécula do alimento consegue se transformar numa molécula de um órgão que é compatível. Além disso, ele consegue ser convertido em ATP, em energia, para o eletrocardiograma, eletroencefalograma funcionar.
existe a comida que é o alimento processado, então ele tem a molécula, mas ele não tem energia. Por exemplo, o suco de laranja de caixinha, ele não tem energia, tem corante, conservante, acidulante e fica lá mumificado. E existe o desalimento, que é aquele que a molécula é geneticamente incompatível. Para cada molécula de desalimento, o corpo gasta 10 a 20 moléculas de hormônios, vitaminas e minerais somente para neutralizar aquele desalimento. É igual você dar um prato de alface por urso polar. É algo que não é estruturalmente aceito pelo corpo. Então, pode ser a ingesta desapercebidamente de um alimento que geneticamente é incompatível. Isso vai aumentando a carga tóxica, diminuindo o conteúdo de energia do paciente, e isso vai levando ao quê? Transformando o ambiente do paciente, o terreno biológico do paciente, propício ao principal patógeno causador de síndrome do pânico, que é o toxoplasma. Toxoplasma, ele é um patógeno presente em todo o planeta, do Polo Norte ao Polo Sul, e ele normalmente habita o quê? Gatos e ratos. Então, o ciclo fisiológico do toxoplasma é: as fezes do gato contaminam o ambiente por 180 dias, contamina o rato, o toxoplasma tem tropismo pelo cérebro do rato, o rato se apaixona pelo gato, o gato come o rato e mantém esse ciclo fisiológico. O homem entra como um hospedeiro acidental. Então ele é contaminado pelo toxoplasma, que ele pode permanecer no corpo do paciente incubado na forma de oocistos, como se fosse uma semente. Na hora que ele aumenta a ingesta de alimentos geneticamente incompatíveis, que ele torna o terreno biológico propício, e quando tem um agente estressor externo, que a gente chama de gatilho, né? Quanto aumenta o estresse, baixa imunidade. Esse oocisto, ele se transforma em bradizoito e taquizoito, e essa forma do toxoplasma, ele vai colonizar sistema nervoso central, principalmente sistema límbico, hipotálamo, hipófise, pineal e lobo frontal direito, atrapalhando toda a gestão emocional, memória, concentração, atenção, calma e paciência. Então isso vai levar a um quadro crônico, né, onde a pessoa, por qualquer gatilho, ela estressa e perde a capacidade de acalmar. Então está relacionado a metais tóxicos, a alimentos geneticamente incompatíveis, a parasitas e também a focos dentais. Então, pela presença realmente de exotoxinas, a nossa flora dental pode se tornar patogênica, pode dar periodontite, endodontite, e pela colonização excessiva de bactérias na flora odontológica, como existe uma reação, uma continuidade entre os vasos, nervos da região odontológica com o hipotálamo e hipófise, os vasos intracranianos, uma tentativa de manter, de conter aquelas bactérias que estão no dente, leva a uma vasoconstrição cerebral. E aí, o que a gente chama de sequestro amidaliano, é aquela pessoa calma, tranquila, que apresenta um gatilho e de repente ela se torna um serial killer. Então esse sequestro amidaliano é a última gota do copo que faz o copo transbordar, levando muitas vezes a um quadro de psicopatia, um quadro de crise de pânico que não consegue ser controlada com os fármacos convencionais. E aí às vezes o paciente parte até para uma internação, por uma contenção. Então lembrar que sempre a patologia neurocomportamental multifatorial, a base sempre é para você poder normalizar esse sistema límbico, mesolímbico, ele sair do luta e fuga, é você realmente limpar o terreno biológico, remover a água, os alimentos geneticamente incompatíveis, parasitas, focos dentais, poluição eletromagnética, e voltar a adaptar o corpo do paciente a um ambiente ao qual ele é geneticamente compatível. Não forçar o corpo do paciente a adaptar ao mundo que a gente quer. Então, às vezes é necessário mudar água, alimentos, mudar o material odontológico, tipo de escovação, às vezes ambiente que mora, cidade que mora.
Todo o ambiente externo deve ser adaptado de acordo com a genética do paciente. Lembrar, é impossível você curar no ambiente que te adoeceu. Mude o microambiente, o macroambiente para novamente entrar em harmonia entre as suas necessidades genéticas e o ambiente que você vive. Essa é a dica do dia sobre síndrome do pânico.